que também não é uma leitura muito fácil, querido, tá? É um livro assim muito impactante, muito forte. É o último livro do Velho Testamento, com uma mensagem assim muito forte mesmo a respeito da igreja, de um estado na vida da igreja, onde eles estão ali meio que, sabe, titubeando na fé, eles estão cultuando, mas isso sem vida, estão fazendo aquilo que deveriam fazer, mas sem vida, né, sem estímulo. É um negócio bem interessante o que acontece no livro de Malaquias, e que há muita conexão com a realidade da igreja hoje, querido, tá bom? É um povo que, embora esteja indo aos cultos, embora esteja adorando ao Senhor, mas eles estão fazendo isso mecanicamente, sem vida, sem fervor, sem um coração voltado de fato para Deus, tá? Estão oferecendo a Deus as sobras daquilo que eles têm. É uma situação interessante que nós vamos abordar. Hoje, nós vamos ler apenas o versículo 1, mas a gente não vai praticamente entrar no texto em si, querido, tá? Nós vamos apenas fazer uma abordagem, como eu sempre faço, trazendo uma perspectiva geral a respeito do livro, embora hoje eu vou me centrar numa coisa específica, tá bom? Eu tenho 4 coisas para falar. É o autor, aí a data em que o livro foi escrito, isso é muito importante para a compreensão do livro. Depois a gente vai ter o propósito do livro, algumas coisinhas a mais ali, mas é coisa pouca mesmo, tá? É só para nós nos situarmos em relação ao livro, e quando a gente passar a estudar o livro, a gente tem uma compreensão melhor. Bom, o texto diz assim: sentença pronunciada contra Israel por intermédio de Malaquias. Se você pegar esse mesmo texto na revista e corrigida, está assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. É uma sentença forte que essa tradução revista e corrigida chama de peso, tá? É o Senhor falando. Pra você ter uma ideia, querido, quase todo o livro é Deus falando com o seu povo. Quase todo o livro, tá bom? Vamos lá. O autor do livro, irmãos, é Malaquias, tá? E o nome do livro significa, o nome Malaquias significa meu mensageiro, ou o mensageiro de Deus. E aí, por causa desse nome, do significado desse nome, alguns estudiosos, eles entenderam que Malaquias era uma espécie de pseudônimo e não um nome próprio, tá? Meu irmão, obrigada. O negócio barulhento. Era um pseudônimo e não um nome próprio, tá bom? A Septuaginta, para você ter uma noção, a Septuaginta é a versão do Velho Testamento em grego, tá? E ela traduziu essa expressão por Angelo Autor, que significa meu anjo. Então ela não atribui um nome próprio. Os autores da Septuaginta não acreditam que Malaquias fosse um nome pessoal, tá? Mas uma referência ao anjo de Deus. Orígenes, um dos pais da igreja, defendeu a tese de que Malaquias era um anjo de Deus, trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Calvino, por incrível que pareça, né, junto com Jerônimo, o tradutor da Bíblia Católica, eles dizem que Malaquias era um pseudônimo para Esdra. Tá? Há muito debate, há muita conversa a respeito do nome. Entretanto, querido, e aqui eu digo a vocês com toda certeza, na opinião da maioria dos estudiosos, Malaquias não é um pseudônimo, é um nome próprio, tá? Ele era um personagem histórico, tá bom? Histórico. Você vai perceber nos livros históricos, tá? Que sempre começa da mesma forma citando o nome. Alguns dizem que o fato de que não havia ali uma genealogia na introdução do livro, né? Malaquias não poderia ser um personagem histórico. Mas isso é uma coisa que fácil de ser argumentada, porque quando você vai olhar para Obadias ou então Abacuque, também não tem genealogia descrita, tá? E nem por isso as pessoas questionam a historicidade desses autores, tá? Então, de forma bem clara, Malaquias era uma pessoa,
O que faz, na verdade, gente, quando você passa a estudar a Bíblia, tem uma coisa interessante. Tem o pessoal da alta crítica. Alta crítica é um nome que a gente se dá para todo o questionamento que foi feito a respeito da veracidade da Bíblia. E isso foi levantado por teólogos liberais que começaram a questionar, tá, a veracidade da Bíblia. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Algumas coisas, e esses teólogos liberais começaram a dizer que tudo aquilo retratado na Bíblia como milagre não poderia ser verdadeiro, não era de Deus, tá? Era apenas, eles usavam, inclusive eles não acreditam no Gênesis, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles não acreditam, eles dizem que aquilo é mito, que foi inserido nas Escrituras e que aquilo não é palavra de Deus, tá? E eu particularmente, tive um professor no seminário, presbiteriano, que ele dizia muito claramente que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas que a Bíblia continha a palavra de Deus. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, professor, um amigo meu, na verdade, preguei na igreja dele até, eu digo, professor, se a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, como é que eu sei o que é e o que não é a palavra de Deus? Ele deu uma explicação lá, mas o fato é que não só o pessoal da teologia liberal, mas esse pessoal está inserido nos seminários hoje, né? Então muita gente acredita realmente que a Bíblia não seja a palavra de Deus. O que eles eliminam tudo que é sobrenatural nas Escrituras, eles dizem isso é mito, isso não é a palavra de Deus, tá? Resumindo essa questão, Malaquias e a imensa maioria dos estudiosos, a imensa maioria deles dizem, afirmam e corretamente que Malaquias é sim um personagem histórico, tá? Um cidadão que viveu e que pregou ao povo de Israel, lá na cidade de Jerusalém. A data, querido, a data é interessante. Aqui eu quero tratar contigo, porque eu considero muito importante, e tanto é que eu vou dar uma ênfase específica aqui a essa questão da data, porque existem três teorias a respeito da data, tá? O livro, a gente não tem como discutir, o livro é um livro pós-exílio, tá? O que é isso, pastor? É um livro que foi escrito depois da volta do cativeiro da Babilônia. Isso aí ninguém discute. Agora, quando aconteceu, é que é a questão. E aí, nós temos 3 posicionamentos. Um, que é o primeiro aqui, tá? Eu descarto logo mas eu vou colocar os argumentos das pessoas, mas eu descarto completamente. Aí nós vamos ficar entre o segundo e o terceiro argumento, tá? Veja, alguns estudiosos acreditam que o livro foi escrito antes dos livros de Esdras e Neemias. É a primeira corrente de pensamento que defende isso. A ideia de que o livro de Malaquias foi escrito antes do livro de Esdras é sustentada por algumas interpretações baseadas no contexto histórico e nos temas abordados. O primeiro argumento, querido, a respeito dessa ideia que acredita que o livro foi escrito antes dos livros de Esdras e Neemias é a ausência de menções a Esdras ou às suas reformas, tá? Malaquias não faz referência às reformas espirituais lideradas por Esdras, que foram significativas para restabelecer a observância da lei em Jerusalém. E isso pode sugerir, o pode é interessante, né? Pode sugerir que Malaquias profetizou antes de Esdras chegar a Jerusalém em 450 a.C., quando essas reformas ainda não tinham sido implementadas. Quando você pega o livro de Esdras, os 6 primeiros capítulos de Esdras trata do primeiro grupo de pessoas que voltaram para Jerusalém, né? Ali Zorobabel, com o sacerdote Josué e com aquelas pessoas todas que voltaram, tá? Eles estão ali naqueles primeiros 6 capítulos. A partir do capítulo 7, então começa a narrativa a respeito de Esdras, quando ele volta para Jerusalém e das reformas promovidas por eles, tá? Então o argumento aqui é, como não há nenhuma menção a Esdras, nenhuma reforma, eles acreditam que esse livro foi escrito antes de Esdras.
Eu vou deixar no ar, no finalzinho eu faço uma consideração sobre isso, tá? A outra questão é uma abordagem das questões religiosas e sociais. Malaquias critica o sacerdócio corrompido, casamentos mistos e negligência no dízimo, problemas que Esdra também enfrentou e abordou ao longo do seu ministério. E isso aqui é um argumento falso, viu? Nos capítulos 9 e 10 de Esdra, ele trata da questão dos casamentos mistos, tá? É quando ele sabe do que está acontecendo e ele se senta lá e ele arranca a barba, o cabelo, indignado com o que está acontecendo, e o povo se chega a Esdra, faz um compromisso de abandonar as mulheres e tudo. Isso é tratado no capítulo 9 e 10 de Esdra. Mas nos capítulos 9 e 10 de Esdra não se fala de dízimos. Não há nada em Esdra a respeito dos dízimos, tá? Nos capítulos 9 e 10. Alguns interpretam, querido, que as questões mencionadas em Malaquias poderiam ter motivado as reformas de Esdra, o que colocaria o livro de Malaquias antes de Esdra. Isso não é verdade, querido, tá bom? Isso não é verdade. A outra questão que leva eles a acreditar nessa data precoce é a negligência no culto. Malaquias descreve, sim, isso é verdade, Malaquias descreve uma situação em que o culto no templo era realizado de forma desleixada e os sacrifícios eram oferecidos ali de maneira inadequadas ao Senhor. Capítulo 1, dos versículos 6 ali até o 10, o Senhor vai tratar disso no livro de Malaquias. Essa descrição poderia ser vista como anterior à reforma litúrgica e moral promovida por Esdra, que buscava restaurar a reverência ao culto e compromisso com a lei. O fato de Malaquias tratar com essa questão do culto não significa exatamente que o livro de Malaquias foi escrito antes de Esdra. Como nós vamos ver, querido, o fato do povo negligenciar um culto depois de um período de avivamento, vamos colocar dessa forma, é que é a mensagem forte do livro, entendeu? A mensagem do livro é exatamente essa. Esse povo experimentou um momento de avivamento na terra, na nação, ali com Neemias e com Esdra, e mesmo assim, pouco tempo depois, esse povo que experimentou, que fez um compromisso público com Deus, né, nos capítulos ali, a partir do capítulo 6 de Neemias, eles fazem um compromisso público, leitura da Bíblia durante a manhã toda, fazem votos ao Senhor. Depois de pouco tempo, desse fervor todo, o povo simplesmente volta atrás com a sua vida, e a vida pecaminosa, e deixam o culto de Deus de lado. Essa é a parte interessante do livro de Malaquias, tá? O quarto argumento deles aqui tem a ver com o templo reconstruído, né? O templo foi reconstruído, mas não tinha uma liderança forte. O livro de Malaquias pressupõe que o templo já foi reconstruído, isso é um fato, tá? Mas não menciona uma liderança espiritual sólida como a que Esdra e Neemias exerceu. Isso sugere um período intermediário entre a reconstrução do templo e a chegada de Esdra, em que o povo estava espiritualmente apático e sem direção. Irmãos, eu estou colocando isso para vocês perceberem que mesmo entre cristãos, né, eu não vou dizer que isso aqui é má fé, tá? Eu vou dizer que uma pessoa, para defender um ponto de vista, ela lança mão de argumentos que não tem solidez nenhuma, tá? Porque isso não condiz com Esdra, do capítulo 1 até o 6. Nós temos ali o sacerdote Josué, nós temos ali o governador Zorobabel. Quando você vai para Ageu e Zacarias, você vai ver uma atividade intensa desses homens, trabalhando com o povo, motivando o povo, chamando o povo ao arrependimento e tudo. Então, dizer que não havia uma liderança antes de Esdra, e por isso o povo era apático, não combina com o registro bíblico, tá? Porque aí eu não tenho que pegar apenas o livro de Esdra, eu tenho que olhar para o livro de Ageu, né? São só 2 capítulos, é um livro fácil de ser estudado, eu vou incluir na nossa leitura, tá bom? Ageu trata especificamente da construção do templo, tá? E depois de Ageu nós temos Zacarias, que também trata do mesmo tema, tá? Então havia uma ação, um mover de Deus ali na vida de Zorobabel, que era o governador, de Josué, que era o sacerdote, e dos profetas que estavam ali naquele período, né, incentivando e trazendo palavra da parte do Senhor para incentivar o povo a construir o templo. Então, dizer que antes de Esdra não havia liderança é um argumento que, se não é de má fé, manifesta profunda ignorância, tá bom, queridos?
O quinto argumento tem a ver com os problemas de casamento mistos, em estágios iniciais. Malaquias condena esses casamentos mistos, capítulo 2, a gente vai ver isso aí, tá? Algo que Esdras também combateu vigorosamente. Alguns veem os problemas descritos por Malaquias como um estágio inicial dessa prática antes da severa intervenção de Esdras, sugerindo o que ele escreveu antes das reformas. Irmãos, novamente, querido, ou isso aqui é má fé, ou isso aqui é ignorância. Na verdade, nós temos um problema inicial em Esdras, né, que não era bem inicial, na verdade, que vai se repetir em Neemias também. Neemias 13 vai falar a respeito desse problema de casamentos mistos, que lá em Malaquias nós temos uma manifestação um pouco mais forte de condenação de Deus, porque em Esdras, nós temos lá Esdras se lamentando diante de Deus, orando diante do Senhor, as pessoas estão ouvindo a oração de Esdras, o lamento de Esdras, e eles chegam para Esdras e fazem um compromisso de se separar das mulheres. Isso aqui é um negócio interessante, tá? Casamento misto na igreja é um negócio bem complicado, porque você vai encontrar aqui, não só mandam as mulheres, como os filhos embora, tá? É um compromisso que eles fazem em obediência à lei de Deus. Em Neemias você vai encontrar a mesma coisa. Neemias vai para Jerusalém, restaura os muros, restabelece o culto junto com Esdras, e aí organiza tudo e volta para Suzã. Ele fica 12 anos em Suzã, aí depois de 12 anos ele retorna para Jerusalém. Quando ele retorna para Jerusalém, tudo aquilo que ele tinha feito ruiu, tá? Ruiu. Inclusive, eu tenho uma preferência por acreditar que Malaquias pregou exatamente nesse intervalo, eu ia chamar de interregno, mas vai soar um pouco, né, para vocês, nesse intervalo aqui de tempo. São 12 anos que ele fica longe de Jerusalém, e nesse período distante de Jerusalém, o povo volta a pecar. Depois de tudo que eles fizeram, de todas as promessas e de votos que fizeram ao Senhor, o povo volta a pecar, tá? Esdras, indignado, ele arranca a barba, ele arranca os cabelos. Neemias é muito diferente, temperamento diferente, né? Neemias arranca a barba do povo, não é dele. Arranca o cabelo do povo, não dele, né? É bem interessante. Olha como o temperamento é curioso, né, gente? Quando Esdras vai para Jerusalém, depois de toda a recomendação do imperador, ele fica com vergonha de pedir uma escolta para ir até Jerusalém. Aí eles vão orar e jejuar ao Senhor, pedindo que Deus guarde eles. Neemias, quando vai, Neemias não tem conversa. Senhor, arruma para mim proteção, porque eu não vou, é uma viagem muito longa, eu preciso de proteção. Esdras, diante do absurdo do casamento misto, ele arranca a própria barba, ele arranca o cabelo. Neemias, quando sabe da mesma coisa, vai lá e arranca o cabelo do povo, a barba do povo, entendeu? Temperamentos diferentes, querido. Mas é uma questão interessante, irmãos. Para mim, o que destrói de maneira completa toda e qualquer argumentação a respeito desse ponto de vista, tá? Com relação à data aqui defendida, é o fato de que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Escute isso aqui, querido. Como ele poderia ser o último profeta se ele viveu antes de Esdras e Neemias? Ainda mais, né? Como justificar o fato de Ageu e Zacarias virem depois de Malaquias, se Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento? Não faz nenhum sentido, tá? Eu trouxe para vocês, para que vocês conheçam, mas não consigo acreditar nisso aqui. Agora, nós temos a segunda interpretação, tá bom? Aí, nós temos algo para ser pensado, tá? Eu gosto da ideia, porque ela traz uma realidade interessante que é possível. A primeira e a segunda fazem isso, tá bom? As duas últimas aqui, interpretações, elas cabem o pensamento, mas o segundo é um pensamento um pouquinho mais frio, é? Que legal, rapaz. Aqui, ó, em cima aqui, ó. Bom demais, moço. Segunda interpretação, o livro de Malaquias foi escrito durante o período em que Neemias esteve ausente de Jerusalém. Tá? Olha aqui, Neemias
13:6. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. O pano de fundo é bem simples. Neemias foi para Jerusalém com ordens do rei, cartas do rei, autorizando ele a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele reconstrói os muros. Depois que os muros estão reconstruídos, ele passa a organizar o culto junto com Neemias, entende? E ali eles experimentam um avivamento, querido, um avivamento. Dias de leitura da palavra, de oração, de confissão de pecados, de compromisso público diante de Deus, de cumprir as leis de Deus e tudo. Aí Neemias organiza tudo, está tudo bem, a vida espiritual do povo, a vida social, tudo organizada, a cidade está cercada, está murada. Agora ele volta para Suzã, porque ele tinha pedido ao rei um tempo, e ele volta para Suzã. Ele fica mais 12 anos na Babilônia, e então ele pede de novo a autorização do rei para voltar a Jerusalém para ver como é que está. Quando ele chega lá, tudo aquilo que tinha sido construído tinha ido por água abaixo. Tudo, entende? Essa teoria aqui, eu sou tendencioso, mas os argumentos do último também são muito bons, tá? Acreditar nisso aqui. Essa teoria aqui, homens como Nicodemos, Bicken e tantos outros comentaristas defendem essa teoria. Acreditam que foi nesse intervalo de tempo que Malaquias profetizou. Tá? Foi nesse intervalo de tempo. Os argumentos, vamos lá, tem alguns argumentos aqui interessantes, querido. Primeiro, tem a ver com o contexto de decadência espiritual sem liderança firme. Tá? Parecido com o outro, só que o argumento do outro não é sólido. Na verdade, é um argumentozinho muito fajuta. Esse aqui é mais sólido. Após Neemias retornar à Pérsia, provavelmente em 433 a.C., a liderança em Jerusalém teria ficado fragilizada, o que pode ter permitido a deterioração espiritual que Malaquias denuncia. Isso é verdadeiro, tá? Isso tem razão de ser. Muito provavelmente, de fato, foi isso que aconteceu. Só um instantinho, querido. É só para não perder o hábito, tá bom? Isso. Pronto. Provavelmente foi isso que aconteceu. Enquanto Neemias estava com o povo, havia uma liderança firme. Neemias deixou a liderança estabelecida e se ausentou. Na ausência de Neemias, os líderes não conseguiram manter a mesma ordem que Neemias, e aí o povo desandou nos seus pecados novamente, tá? Malaquias, ainda baseado nisso, Malaquias descreve práticas corrompidas no culto, tá? Um sacerdócio negligente, o que sugere a ausência de uma liderança forte, como a de Neemias. E aí segue alguns problemas que você vai listar. Quando a gente estiver ministrando o livro, talvez eu coloque para vocês aquilo que estava acontecendo nesse período em que Neemias está ausente e aquilo que o profeta Malaquias está tratando. Há muitas coisas semelhantes ali, tá? Eu vou citar aqui alguns desses problemas, tá? Que é o segundo argumento. Problemas semelhantes aos enfrentados por Neemias sugerem que o Malaquias profetizou nesse período de ausência de Neemias lá de Jerusalém. Primeiro, querido, sacerdócio negligente e corrupto, tá? Capítulo 1 trata disso. Também é denunciado em Neemias. Casamentos mistos com estrangeiros, Malaquias trata disso e também Neemias trata dessa questão. Retenção dos dízimos, diferentemente de Esdras, Neemias trata disso, tá? Como também o profeta Malaquias vai tratar disso. Então, essas coisas são muito semelhantes, os problemas são muito semelhantes, por isso alguns acreditam que de fato foi nesse tempo. Bom, o terceiro argumento é a ausência de referências mútuas entre Malaquias e Neemias. Malaquias não menciona Neemias e Neemias também não menciona Malaquias, o que sugere que Malaquias profetizou num período intermediário quando Neemias estava ausente. O próximo argumento vai usar a mesma coisa, tá bom, gente? A próxima teoria vai usar o mesmo argumento, tá bom? Vai usar esse mesmo argumento. Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Quando você pega Ageu, Zacarias e Esdras,
você vai ter um pouco de menção, uns mencionando os outros. O próprio Neemias menciona Esdra, entendeu? Lá, quando ele está lá na consagração dos muros, na leitura das escrituras, é mencionado Esdra algumas vezes. Mas realmente, nem Neemias menciona Malaquias, nem Malaquias. Isso pode ser, de fato, que aconteceu nesse intervalo quando Neemias está ausente, mas pode ser também, como vai argumentar a terceira tese, de que isso é um período posterior a Neemias, entendeu? Por isso que o outro argumento também é muito bom, na verdade. O quarto argumento tem a ver com a deterioração espiritual que acontecia ali. Neemias instituiu reformas sociais, religiosas e econômicas durante o seu primeiro mandato, mas o estado descrito em Malaquias reflete o momento em que essas reformas já haviam perdido a força. A frieza espiritual, o desleixo no culto e o ceticismo generalizado apontam para um período em que a influência direta de Neemias não estava mais ausente, mas também serve para o mesmo argumento lá para outra terceira tese, tá? Um período pós-Neemias, né? Também vai servir esse argumento aqui. Mas são argumentos bons. O quinto é tempo suficiente para a corrupção se desenvolver. Neemias deixou Jerusalém para retornar à Pérsia e ele ficou 12 anos lá, querido. Isso é tempo suficiente. Para você ter uma noção, Esdra, no capítulo 9 e 10, lida com casamentos mistos. Casamentos mistos. Ah, mas aí tá certo. Aí é porque aí, de Esdra para Neemias, houve Esdra volta, 3 anos depois Neemias vem. Só que aí já o que acontece é depois que Neemias vai para Suzã e volta. São 15 anos já. Não é o que eu estava pensando, não. Mas o argumento é muito semelhante. Houve tempo mais do que suficiente, tá, para que houvesse essa deterioração espiritual na vida do povo. Bom, o tempo é mais de 12 anos, é tempo mais do que suficiente para isso, querido. Sem a liderança forte de Neemias, tá, as pessoas voltaram às práticas que eles tinham antes. E o último argumento aqui é a evidência do culto, de um culto negligente e apático. Isso a gente vai tratar já no capítulo 1, tá? Malaquias denuncia aqui um culto vazio e desleixado, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios de baixa qualidade. Eles traziam animais cegos, doentes, defeituosos, tá? E esse tipo de comportamento pode ser visto como resultado da falta de supervisão rigorosa após a partida de Neemias. É um argumento muito bom, por isso que eu gosto mais da ideia desse argumento aqui, tá bom? As condições descritas aqui em Malaquias, querido, corrupção sacerdotal, negligência no dízimo, casamentos mistos e um culto apático, se alinham bem com os problemas que surgiram ou se intensificaram durante a ausência de Neemias. Daí, mas é uma gama enorme de estudiosos acreditarem que Malaquias profetizou nesse intervalo em que Neemias está lá em Suzã, na Pérsia. Tá? É provável que seja. Agora, nós temos o terceiro argumento, que também é muito bom mesmo, que faz todo o sentido também. Tá? Eu não sei qual dos dois é o mais correto. Talvez à medida que a gente for estudando o texto, a gente chegue à conclusão a respeito disso, mas hoje eu só vou colocar isso diante de vocês, tá bom? Esses argumentos, querido, o primeiro dele é deterioração espiritual pós-reformas. Foi citado anteriormente para justificar a segunda tese, tá bom? Malaquias descreve uma condição de frieza espiritual generalizada, como culto apático, corrupção do sacerdócio e negligência nos dízimos. Essa decadência parece refletir um período em que as reformas promovidas por Esdra e Neemias haviam perdido força. É muito compreensível, tá? É justificável tanto aqui como um período pós-Neemias, como também é justificável na ausência, no período em que Neemias esteve ausente de Jerusalém. Os dois argumentos são muito bons, tá? Para justificar as duas coisas. Por isso que há uma certa... Eu ainda não bati o martelo em relação a isso. Talvez, durante a administração do livro, a gente chegue a alguma conclusão. O segundo argumento são problemas ampliados em relação a Neemias. Os problemas denunciados por Malaquias
como casamentos mistos, sacerdócio corrompido e negligência nos dízimos, também aparece em Neemias 13. Contudo, em Malaquias, essas questões parecem mais difundidas e profundamente enraizadas, sugerindo um período posterior às intervenções enérgicas de Neemias. Novamente, esse argumento cabe tanto na segunda tese como na terceira, embora a ideia de que isso esteja enraizado, tá, a ponto de o próprio Deus levantar um profeta para tratar com isso, fortalece mais esse terceiro argumento. O próximo argumento é a ausência de referências diretas a Esdras e Neemias, que a gente já tratou no segundo ponto ali, tá bom, gente? São 3 teses. A primeira tese diz que Malaquias profetizou antes de Esdras e Neemias. A segunda tese diz que Malaquias profetizou no intervalo em que Neemias estava em Jerusalém. E essa terceira tese diz que ele profetizou depois das reformas promovidas por Esdras e Neemias, tá? Esse argumento aqui foi o mesmo argumento sugerido lá na segunda tese. Segunda tese, querido. Vamos lá. O quarto argumento é o contexto de ceticismo religioso. Malaquias aborda um povo cético e desiludido que questiona a justiça de Deus. A gente vai encontrar isso aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3. Esse cenário é compatível com uma época posterior às promessas de renovação espiritual feita por Esdras e Neemias, quando as expectativas messiânicas ou de restauração plena ainda não haviam se cumprido. Quando eu trouxer um pano de fundo que eu vou trazer aqui para vocês a respeito do livro de Neemias, eu vou tratar dessa questão aqui, tá? Dessa espera demorada demais, que não se concretiza e que possivelmente leva o povo a agir como eles estavam agindo no período de Malaquias. O quinto argumento a respeito a favor da terceira tese é o foco na frieza espiritual do culto. Em Malaquias, o problema não é apenas o descumprimento da lei, mas a atitude negligente e insincera no culto. Esse foco na insinceridade e na apatia espiritual sugere que o profeta atuou em um momento em que a religiosidade havia se tornado ritualística e vazia após o zelo inicial das reformas. Alguém sugeriu que havia em Jerusalém, na época de Malaquias, uma ortodoxia sem vida. Há um ensino até correto, mas não há vida. As pessoas estão indo aos cultos. Gente, no capítulo 1 de Malaquias, nós vamos encontrar um texto assim muito forte, onde Deus diz mais ou menos assim: quem dera houvesse algum entre vocês que fechasse as portas do templo. Deus está tão insatisfeito com o culto que ele preferia que as pessoas fechassem as portas do templo do que eles continuassem oferecendo um culto a Deus que era profundamente desagradável ao Senhor. Um culto apático, irmãos, um culto apático. Nós vamos tratar disso e fazer aplicações disso, tá, na vida da igreja. Porque, queridos, às vezes eu percebo, nem sempre, mas às vezes eu percebo uma apatia no nosso culto, sabe? Falta de vida, falta de vigor. Parece que a gente está cumprindo uma obrigação. E quando a gente chegar nisso no texto, a gente vai tratar desse problema, tá bom? E aqui, querido, nós temos também uma conexão com o período intertestamentário, tá? Muitos estudiosos situam Malaquias como o último livro do Antigo Testamento, servindo de ponte para o período aquele período, um período intertestamentário, é o período de 400 anos, tá? De Malaquias até Mateus. Há um período de silêncio ali profético, tá? E esse período é chamado de um período entre os testamentos, o Velho e o Novo Testamento, tá? Ele denuncia ali essa deterioração moral e espiritual que precede os 400 anos de silêncio profético, querido. E o último tem a ver com a influência das reformas em declínio. Houve um tempo com Esdras e com Neemias de reformas, houve um tempo de avivamento. Eu não consigo ver, irmãos, de outra forma, mas ali depois que
Neemias termina a construção do muro, e que eles vão consagrar os muros, e eles se dirigem por cima dos muros até o templo, e ali eles vão ler a Bíblia, passam o dia todinho, a manhã toda em pé, lendo a Bíblia, e orando ao Senhor, e ali há um avivamento, sabe? Ali há uma visitação de Deus na vida do povo, e essa visitação ela perde força muito rapidamente, quando Neemias volta para Jerusalém, esse fervor todo desaparece. Neemias volta, restaura novamente o culto, restaura o fervor espiritual, mas aí, se a tese estiver correta, ou o retorno de Neemias para a Pérsia, né, para Suzã, ou a morte de Neemias, faz com que o povo de novo entre num período de escassez espiritual, e aí Malaquias entra exatamente nesse cenário, se essa tese estiver correta, tá bom? A visão de que Malaquias foi escrito depois dos livros de Esdras e Neemias se baseia na observação de que o profeta aborda os problemas que parecem ser uma evolução ou agravamento das questões tratadas por esses líderes. Sim, aquilo que foi tratado por Neemias e por Esdras é tratado por Malaquias, só que parece que de uma forma piorada. Agora eu quero mostrar para ti, e eu vou ser rápido aqui para a gente poder orar, pano de fundo de Malaquias. O pano de fundo, querido, aquilo que está por trás, na verdade. E é muito interessante, irmãos, porque quando a gente pensa nisso, e quando você olha para o Novo Testamento, você vai encontrar muito disso. A carta, por exemplo, de 1 Pedro e 2 Pedro foi escrito num pano de fundo parecido. Havia promessas do retorno de Jesus, né? Mas o retorno não aconteceu, e aí aquele povo que estava ali no fervor, aguardando a volta de Cristo, e o tempo vai passando e Cristo não volta. O autor de Hebreus escreveu a carta exatamente para tratar disso, tá? O próprio autor de João, lá em Apocalipse, também tem a ver com essa questão. Havia uma expectativa na igreja primitiva de que a volta de Jesus pudesse acontecer a qualquer momento. E aquelas pessoas, mesmo perdendo tudo, por causa dessa expectativa, estavam vivendo num fervor intenso. Só que aí o tempo vai passando, os apóstolos vão morrendo, e aquele fervor vai sendo diluído pelas crises, pelas perseguições, pelas provas que eles estão passando. É algo semelhante aqui. Os judeus que tinham voltado do cativeiro, eles voltaram com muita esperança, sabe? Muita esperança. Isso tem a ver com as promessas que aparecem em Ezequiel, também em Zacarias, né? Que tinham um cumprimento imediato, ou quase que imediato, para muitas daquelas pessoas, de um Messias que viria para governar sobre Israel e subjugar as nações inimigas. Essa expectativa, querida, de um retorno glorioso como o do rei Davi, sabe, de um rei como Davi. Irmãos, isso foi frustrado com o tempo. O tempo passou, não houve um rei que se assentasse no trono de Jerusalém, que subjugasse as nações, que trouxesse paz, como aconteceu no período de Davi. O tempo passa, e com o tempo, querido, a desilusão no coração das pessoas, a prosperidade e bênção que eles esperavam não se concretizaram, entendeu? Não se materializaram. A vida era muito dura, as colheitas eram fracas, os parasitas e as pragas acabavam com as plantas, o fruto daquilo que eles produziam era insatisfatório. E por causa dessas condições, que persistirem ano após ano, e os sonhos de conquistas poderosas como aquelas do passado não se concretizaram, então um espírito de depressão se aloja no coração das pessoas. E por causa disso, os sacerdotes vão relaxando no desempenho dos deveres, tá? Eles negligenciam a instrução religiosa a respeito daquilo que eles foram chamados para fazer. Os judeus passam a reclamar que Deus não amava mais o seu povo, nem se importava mais com eles. Um espírito de cinismo se espalha pela população, e até aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor começaram a se perguntar: Senhor, por quê? Né? Por que tanta demora? Por que não está acontecendo? O povo, querido, por causa
dessa tristeza, dessa depressão, por causa da dureza da vida, né? Por causa de um coração pecaminoso também, eles começam a reterem os dízimos e as ofertas. Não há mais prazer em levar as oferendas ao templo, não há mais prazer em sacrificar ao Senhor, o culto perde a força, a injustiça social toma de conta das pessoas, o casamento com pagãos, né, vizinhos, começou a ser praticado livremente, o divórcio virou uma coisa comum. Tudo isso estava por trás do comportamento dessas pessoas. Tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Eu não sei se vocês passam por isso. Quando a gente começa a buscar a Deus por alguma coisa, e aquilo que a gente busca ao Senhor, está buscando ao Senhor para alcançar, aquilo não acontece, aquilo está demorando demais. A tendência natural do coração humano é desanimar. É impressionante isso, irmãos. Às vezes eu tenho que lutar comigo mesmo por algumas coisas, tá? Por algumas coisas, porque eu não vou dizer que é o diabo, irmãos, mas sabe aquela vozinha silenciosa, mas que te incomoda? Tu está orando há tanto tempo por isso, não acontece nada. Na verdade, o que a gente experimenta muitas vezes é, você começa a orar por uma coisa e aquela coisa, ao invés de melhorar, começa a piorar. E aí você ora com fervor, esperando que aconteça alguma coisa e não acontece nada. Na verdade, não é que não acontece nada, acontece. Só que acontece o contrário daquilo que você está buscando. Se a gente não vigiar, querido, nessas horas, seja a nossa carne, seja o diabo, ele pode muito bem usar esse tipo de situação para fazer a gente esmurecer na nossa fé, para fazer a gente desistir de continuar buscando, de continuar insistindo com Deus e clamando ao Senhor para que Ele nos atenda, sabe? Para que Ele nos atenda. É preciso que a gente tenha cuidado, queridos, porque assim, é fácil para nós olhar para esses judeus, sabe? E apontar o dedo para os erros dele, para a incredulidade, para o cinismo deles, né? Para essa religiosidade vazia, sem vida, sem alegria. Querido, se você não conseguir relacionar isso muitas vezes com a nossa vida, com a aridez espiritual na nossa vida, você não está fazendo bom uso da leitura bíblica e nem mesmo das pregações que você está ouvindo, tá bom? Porque a gente tem que começar a olhar para nós mesmos, irmãos. Muitas vezes a gente vive a vida cristã quase que movido a empurrão, sabe? Porque a fé desanima, a fé perde a graça, aquele fervor inicial, aquele desejo inicial vai perdendo força à medida que o tempo vai passando e as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Eu temo por isso, querido. Não vou mentir, eu temo por isso. Eu temo que a gente desanime na oração, que a gente desanime nos cultos, ou que a gente venha para a igreja quase que para cumprir uma obrigação e não pela alegria de congregar, de estar na presença do Senhor. É preciso cuidado, irmãos, é preciso cuidado. Esse é o pano de fundo, querido, no qual a gente vai estudar o livro de Malaquias, tá? Era uma situação que exigia um profeta destemido, tá? Um homem preparado para lidar com aquela situação. E aí, à medida que a gente for estudando o texto, a gente vai apontando essas questões. O livro todinho ele é baseado em perguntas e respostas, o tempo todo, tá? É um livro muito interativo, na verdade, e a gente vai trabalhar isso. Para você ter uma ideia, irmãos, se eu não me engano, são 27 perguntas levantadas em 4 capítulos, né? É muita pergunta nesses 4 capítulos, muitas vezes Deus perguntando, questionando ao povo, o povo respondendo a Deus, tá? Então a gente vai tratar disso. E o propósito, irmãos, para finalizar, quando Malaquias escreveu, esses judeus repatriados, né, esses judeus que tinham voltado do cativeiro, eles passavam novamente, querido, por adversidade e declínio espiritual. Eles haviam se tornado cínicos, eles questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer aos seus mandamentos. Irmãos, isso é um negócio muito delicado, querido, porque quando o nosso coração chega nesse estágio, irmãos, da gente duvidar se vale a pena obedecer a Deus, é porque a situação está delicada, sabe? A fé que eles tinham, irmãos, estava minguando, tá?
Eles iam se tornando mecânicos e insensíveis na observação ao culto a Deus, tá? E indiferentes às exigências da lei. Eles faziam-se culpados de muito tipo de transgressão contra a aliança de Deus, querido. E aqui, eu tenho aqui 3 coisas, tá? Malaquias confronta os sacerdotes e o povo com um apelo profético. Primeiro, para se arrependerem de seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fosse surpreendido por um castigo divino. Eles são confrontados também para removerem a desobediência que bloqueava o fluxo da bênção e do favor de Deus sobre esse povo, e para voltarem ao Senhor e ao conserto, querido, dessas pessoas com Deus, tá? Para que eles consertem a vida. Você vai perceber uma coisa: eles continuam indo ao templo, eles continuam levando as suas ofertas, só que as ofertas, se o animal tá com um problema, doente, eles não importam, eles estão levando ao Senhor, tá? Na verdade, a ideia do texto é que eles estão oferecendo propositalmente o animal que não era adequado para o culto, irmãos. Isso reflete o estado do coração desse povo. Reflete a necessidade de arrependimento, sabe? Quando o nosso culto, irmãos, querido, às vezes a gente tem que aprender e olhar para esses exemplos pode nos ajudar. Às vezes o culto que nós oferecemos, nós continuamos oferecendo o culto a Deus, só que é um culto que não mais agrada a Deus. Deus não se alegra mais com o culto. É por isso que, com relação aos contemporâneos de Malaquias, Deus diz: quem dera alguém fechasse as portas do templo. Deus está dizendo: eu não quero um culto desse jeito, isso não me agrada. Eu sou obrigado a dizer, querido, que nós precisamos encarar o fato de que nem sempre o nosso culto é aceitável diante de Deus. Queridos, a gente tem que ter cuidado na nossa caminhada, irmãos, porque essas coisas podem acontecer tão naturalmente que nós não nos apercebemos, nós não nos damos conta. Às vezes a gente está fazendo mecanicamente, não tem vida, não tem prazer, não tem alegria, faz porque está acostumado a fazer. Tá no piloto automático, sabe? É como acordar e ir ao banheiro escovar o dente. Você não pensa, você levanta e já vai lá, entendeu? Está no piloto automático. Eu não sei por vocês, querido, eu temo por mim, irmãos. Eu temo. Quando eu começo a ler a Bíblia e não sinto mais nada quando eu estou lendo, eu reconheço que tem textos bíblicos que a gente passa mesmo porque é obrigado a passar, irmãos. Mas tem texto que passar por eles sem você ser alcançado nas suas emoções é um grito de alerta, irmãos. É um grito de alerta. Quando a gente perde a alegria de cultuar ao Senhor, quando vir à igreja se torna um fardo, quando orar se transformar num fardo, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Eu disse para minha esposa esses dias, eu ando preocupado um pouco com a minha vida espiritual, porque o fervor parece que está se diluindo, sabe? Eu continuo lutando comigo mesmo. Quando eu estou assim, irmãos, eu vou para diante de Deus e eu falto me desesperar diante de Deus, porque é ruim. É ruim você estar diante de Deus e aquela sensação de que você está... Meu Deus, eu estou diante de Deus, mas eu estou me sentindo tão distante, tão desligado, tão desconectado com Deus, que parece que eu não estou diante de Deus. É preocupante, querido. É preocupante quando a gente chega assim. Eu espero que nesse estudo aqui, principalmente no capítulo 1, que fala do culto, né? Eu espero que o Senhor possa falar de fato, irmãos, ao nosso coração. Que o Senhor possa trazer alguma palavra de incentivo, alguma palavra de conforto, ou talvez alguma exortação a nós, para que a nossa vida seja mudada, seja transformada, para que a gente recupere o fervor, sabe? A alegria da salvação, o prazer de servir a Deus.